Pessoal, muito boa noite a todos. Hoje é dia 12, são 19 horas, nós vamos para a quarta aula de Direito Penal. Sou o Tenente Duarte, nós estamos no projeto Social Quero Minha Farda, e já estamos bem adiantados. O pessoal que está fazendo simulados aí já tem colhido bons resultados. Nossa matéria, hoje a aula vai ser um pouco diferente, o pessoal adora o simulado, adora a questão, eu fico acompanhando mais ou menos os grupos lá, e hoje nós vamos dedicar a resolução de exercícios. O que acontece? Desde o começo nós passamos para vocês que o direito penal ele divide em duas partes, que é a parte geral, que tem aquelas regras introdutórias, né, que a gente aprende a aplicar o direito penal, e a parte especial que fala especificamente de cada crime. Então, nossa missão ficou passar a parte geral, e a doutora Kíria já vai iniciar a parte especial na semana que vem. Provavelmente vai começar com os crimes de homicídio, com o crime de homicídio, né? E aí vai seguir o cronograma vai seguir, inclusive, o próprio Código Penal. Só que é o seguinte, a parte especial ela é até relativamente grande, ela é do artigo 1 ao 120. E nós gastamos 3 aulas para falar só sobre 31 artigos. Então, nós falamos por quase 6 horas do artigo 1 ao 31. E por que nós investimos tanto tempo nesses artigos? Porque eles que vão cair, beleza? Quem olhou o edital viu que a partir de agora tem ainda algumas matérias que nós vamos abordar nas próximas aulas, que é principalmente a aplicação de pena restritiva de liberdade, as penas em geral, né? A gente ia até passar hoje, mas resolvi focar mais uma vez no artigo 1 ao 31, porque não cai, despenca. Não precisa ter dúvida que se cair de questão de direito penal, de parte geral, vai cair do 1 ao 31, tá bom? Então, como vocês gostam muito de exercício, e eu acho muito interessante, agora que a gente já tem a base dos 31 primeiros artigos, a gente avaliar questão por questão. Então, assim, infelizmente, eu não vou deixar, eu vou projetar a questão, mas não vou esperar todo mundo responder no chat, embora hoje eu esteja vendo o chat, tá? O César, que é o ninja nosso aqui, colocou um outro monitor para mim, eu estou vendo aqui o pessoal, boa noite, no chat do YouTube, tá bom? Mas, então, nós vamos resolver juntos as questões. Cada alternativa, nós vamos avaliar qual que está certo e qual que está errado. Então, mais uma vez, o que está no Código Penal do artigo 1 ao 31? O que vai cair na prova? Os princípios penais, anterioridade da lei penal, retroatividade da lei penal, territorialidade, extraterritorialidade, e aí você segue ali exatamente do 1 ao 31. Nós não lemos todos os artigos, mas praticamente fizemos isso. E os que nós não lemos na aula, foi recomendado ler em casa, tá bom? Então, nós vamos agora projetar e, aquilo que eu estou falando, nós vamos resolver juntos. Mais uma, assim, é mais uma dica de como que a gente pode fazer. Eu creio que todo mundo esteja vendo aí, o YouTube meu está travado, eu estou vendo só o bate-papo, mas parece que está tudo certinho. Então, é mais uma dica de, na hora da prova, como é que nós vamos aplicar o conhecimento que a gente adquiriu lendo os artigos. E, eventualmente, quando tiver alguma coisa muito duvidosa aqui, eu vou projetar o artigo. Então, o César, que buscou essas questões para mim, ele tem um programa muito bom lá, que ele consegue pegar por assuntos. Então, nós pegamos os assuntos do 1 ao 31, filtramos, e aí você vai colocando os filtros, coloca o filtro da banca da PM. Então, eminentemente, vocês vão ver que tem algumas perguntas aqui que são muito repetitivas, e se repetir, nós vamos repetir aqui mesmo. Por quê? Porque se está repetindo, é a PM que cobra. Então, a possibilidade dela cair novamente é muito grande. Vocês vão ver isenção de pena, tudo que a gente discutiu cai muito aqui, tá bom? Então, eu separei aqui algumas questões, que já estou projetando o PDF para vocês, e aí nós vamos trabalhar a análise delas. A primeira questão aqui, eu vou pular, tá, gente? Pode observar no canto esquerdo, que é a questão número 2, mas por causa de formatação e porque caiu na questão A1, é a única que nós não vamos fazer, porque caiu a aplicação de pena, que nós ainda vamos ter mais uma aula para falar sobre isso e fechar a parte geral, tá bom? Então, olha só, pergunta número 2, ela está na parte geral, direito penal, ela caiu para aspirante da PM, ou seja, é uma pergunta bem complexa, essa aqui, inclusive, que ela é do CFO, e caiu no ano passado. O CFO do ano passado é uma prova muito difícil. E essa prova, essa questão aqui, certamente alguém vai ter dificuldade. Vamos lá, questão número 2.
Assinale a alternativa incorreta. Gente, está fazendo a prova? Bizu, pega a caneta, risca aqui, ó, circula incorreta, coloca na cabeça o que você está procurando, porque quando você está nervoso, você vai procurar correta e vai parecer que está tudo incorreto, vai virar uma bagunça na sua cabeça. Leia o enunciado. Questão incorreta em relação ao decreto, né, 2848, que nada mais é do que o Código Penal. Letra A. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Quem lê com atenção tem que tomar muito cuidado, porque tudo que parece óbvio pode ter algo escondido, tá? Eles trocam muita palavrinha, mas o que a questão está falando aqui é exatamente sobre lugar do crime. Lugar do crime, você não pode esquecer daquele exemplo que nós demos de carta-bomba. A carta-bomba que foi enviada da Argentina para o Brasil. Se eu não considerar tanto o local em que ocorreu a ação como o local do resultado, poderia ser que esse crime não existiria, tá bom? Então, quando você lembra desse exemplo, a carta-bomba da Argentina, eu tenho que aplicar onde ela explodiu ou onde ela foi enviada. Então, lugar do crime pode ser o lugar da ação ou da omissão ou onde se produziu o resultado. A letra A está perfeita. Pelo cabeçalho, eu estou procurando a incorreta, então não é a letra A. Vamos para a próxima. O erro... Letra B, eu vou passando o cursor aqui para vocês conseguirem acompanhar o raciocínio. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime não exclui o dolo e também permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Espera aí. A gente viu erro constitutivo do tipo legal. A gente falou, o que é o tipo legal? É aquilo que está escrito lá no artigo, é o crime propriamente dito. Aquilo é o tipo. Erro constitutivo é o que torna, é o principal elemento daquele crime. E aqui está falando que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime não exclui o dolo? Não, a gente viu isso aqui, isso é erro de tipo. Erro de tipo, a pessoa, lembra, pegou o celular que não é alheio, matou alguém que não era alguém, né? Achou que estava matando um animal e matou alguém. É um erro de tipo. Então, esse erro de tipo exclui o dolo, sim. E o artigo fala o contrário. Ele fala que exclui o dolo. Mas se existir previsão de crime culposo, ele vai responder por culpa. Então, essa questão aqui, já estou vendo muita gente colocando no chat, é realmente a questão errada. Então, é uma questão complexa, porque ela tende a te induzir ao erro. Olha só, o erro sobre elemento constitutivo do tipo do crime não exclui o dolo. Eu já considerei a questão errada, nem terminei de ler. Por quê? Porque o erro de tipo exclui o dolo. Só sobra culpa se previsto. E aí o examinador continua aqui, só para te confundir. Ó. E também permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Isso aqui, essa parte está até certa, mas não é também. Ele só permite se existir o crime culposo. Nesse sentido, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Mais uma parte que está correta na afirmativa, só para te induzir ao erro. Por quê? Porque o que torna a alternativa errada é o lá no início, não exclui o dolo. Erro de tipo exclui o dolo, ok? Então a letra B está errada. Letra C. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados contra o patrimônio da União, do Distrito Federal, do Estado, do território, do município, da empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída do poder público. Perfeito até agora. Nós estamos falando de extraterritorialidade, deve ser lá no artigo 5º, no início do Código Penal. Ainda que o agente tenha sido absolvido no estrangeiro. Opa, parece que está errado, né? Peraí, o cara foi absolvido no estrangeiro e eu considero o crime brasileiro? Eu não lembro de ter lido isso. Vamos lá no Código Penal? Deixa eu ver. Agora é conseguir. Agora é conseguir operar esse zoom aqui. Eu não vou conseguir operar o zoom, gente, porque eu sou pé duro nesse negócio, na projeção. Extraterritorialidade está no artigo 7º, a letra B. Ela fala exatamente o que está no artigo. Olha lá.
ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Quanto patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade, economia mista, autarquia, ou fundação instituída pelo poder público. Para aí. Não fala nada sobre condenação ou não do acusado. Só que aí, quando você vai lá nos parágrafos, que é o parágrafo 2º, o parágrafo 1º, ele fala assim, nos casos do inciso 1, que é exatamente esse que a gente leu, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Olha que interessante. Pessoal, coloca no chat aí se vocês estão vendo a mim. Vocês estão vendo a mim ou a tela da questão? Por gentileza. Beleza, beleza. Voltamos aqui para a tela. Estou enxergando novamente. Então, gente, essa letra C, embora... É só essa que é mais complexa, tá? Não vamos perder tanto tempo em cada questão assim, não. Mas eu julguei muito interessante porque quando eu li o final dessa questão C, eu fiquei um pouco na dúvida. Eu só não fiquei tão na dúvida porque eu tinha certeza que a A estava errada. Então, a B, ela está correta, tá bom? Ela mescla o caput do artigo 7º com o parágrafo 2º. Depois leiam. Inclusive, extraterritorialidade, como são vários detalhes, são exatamente aqueles artigos que eu falei, gente, acabamos a aula sobre territorialidade e extraterritorialidade, falei, leiam o artigo, porque cai o que está escrito. E aqui é uma prova disso, tá bom? A gente entendeu o que é extraterritorialidade, que é a aplicação da lei penal brasileira em fatos ocorridos no exterior, né? Mas as circunstâncias, é importante você ler o artigo. Então, essa está correta, e a letra D também tem que estar correta. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos cíveis ou para sujeitá-lo à medida de segurança. Nós falamos até sobre a sentença estrangeira, é um ato de soberania do Estado, e mesmo assim a gente aceita sentença estrangeira para essas finalidades. Aqui é uma cópia, literalmente uma cópia do artigo. É só você pegar lá, tá também por volta do artigo 8, 9, e você vai ver que essa questão está certa. Então, a número 2 é a letra B. Por quê? Porque ela misturou lá o erro do tipo exclui sim o dolo e só permite a responsabilização por culpa. Ok? Vamos lá. Gente, questão número 3. Em relação aos princípios constitucionais do direito penal, você assinala a alternativa correta. Nós falamos o que são os princípios constitucionais. Princípios constitucionais são aqueles que você extrai do texto constitucional. Ele é tão importante que ele nem está só no Código Penal, não, ele está na Constituição. Só que existe a gente falou alguns princípios que são expressos, estão escritos, e alguns princípios que estão implícitos, ou seja, eles são subentendidos. Essa questão também é do CFO, também é do ano passado, e ela é muito difícil. Por quê? Eu estou falando sinceramente, quando eu li a letra A aí, eu imaginei que ela estaria errada. Por quê? Porque você não consegue ver com clareza qual que é o princípio constitucional a que ela se refere. Está muito parecido com um princípio penal. Mas quando você lê as outras 3, você consegue claramente identificar o erro nas outras 3. Então, sobra a A. Vamos ver por quê? Olha só. Ninguém poderá ser punido se não tiver agido com dolo ou culpa. A gente viu isso. É um elemento da tipicidade, que chama conduta. Ou seja, a responsabilidade no direito penal deve ser subjetiva, sem crime, sem culpa. Em regra, só é punido aquele que agiu com dolo, sendo que a condenação por crime culposo é exceção. E só cabe quando prevista em lei. Foi exatamente o que a gente aprendeu no estudo de direito penal. Eu só puno o crime doloso. Para eu punir alguém por culpa, tem que estar previsto, tem que ter expresso, tem que ter escrito lá no artigo que a culpa também constitui o crime. Então, essa pergunta está correta, geraria muita dúvida
por conta, pelo fato de dizer que ela é um princípio constitucional. Mas qual que é o princípio constitucional? A gente tem muito claro lá a legalidade, retroabilidade da lei penal, individualização da pena, aqueles princípios que na primeira aula nós falamos, você não consegue identificar muito bem qual que é esse aqui, mas pode forçar a barra e entender que eles são o princípio da legalidade, tá bom? Então, a princípio, ela está correta, mas eu ficaria na dúvida. Vamos avaliar as outras três e ver quais são os erros dela. Exceção feita às penas privativas para os crimes considerados hediondos, olha só. Exceção feita às penas previstas para os crimes considerados hediondos, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Meu amigo, esse é um princípio constitucional. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não existe exceção. De onde o artigo tirou, onde a alternativa tirou que existe exceção para os crimes considerados hediondos? Eu tenho certeza que o Pacheco não passou isso para vocês. Por quê? Porque se tivesse isso na lei dos crimes hediondos, ela seria inconstitucional, porque ela feriria de morte um princípio do direito penal que está previsto na Constituição. Então, essa alternativa está correta. Por quê? Porque a pena não passa da pessoa do condenado, independente, sem exceção. Pode ser crime hediondo, a pena só atinge o condenado, ok? Letra C. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Perfeito, ó. Privação ou restrição da liberdade, ótimo. Perda de bens, ótimo. Multa, ótimo. Banimento, banimento? Olha a maldade dessa questão. Está tudo certo. Eles pegaram a palavra banimento e colocaram ali no meio, mas a palavra banimento é justamente o que não pode existir. Lá na Constituição vai falar assim, não haverá pena de morte, salvo caso de guerra declarada, cruéis, degradantes, de banimento. Não pode. Então, essa questão está errada. E a letra D, ao legislador é permitido, em casos específicos e previamente definido na Constituição Federal, a criação de leis penais que incitam sobre fatos anteriores à sua vigência. Se fosse só isso aqui, a gente ainda ficaria na dúvida. Por quê? Porque a lei penal, ela retroage, sim, para beneficiar o réu. Mas olha o que termina, ó. Tipificando-os como crime ou aplicando pena aos agentes. Não. Isso aqui está falando o contrário da irretroabilidade da lei penal. Nós falamos isso. Pode vir o Congresso que quiser, o presidente que quiser, todo mundo junto aí, vão fazer uma lei para tornar o crime o que já aconteceu e vão punir as pessoas. Não pode. Por quê? Porque é um princípio constitucional. A lei penal não retroage para prejudicar o réu. Ok? Então, essa também está certa. Conseguiram entender que na A, a gente pode até ter uma dúvida. Você pode ficar, não, ele está querendo ser pegadinha, isso é um princípio penal, mas não é constitucional, aí você fica na dúvida. Mas quando você analisa questão por questão, você identifica o erro da B, o erro da C e o erro da D. Então, não tenham dúvida que essa questão número 3 é a letra A, ok? Gente, tá muito rápido, tá legal, pode continuar assim? Porque senão nós não conseguimos terminar hoje, né? Eu separei várias questões e isso é uma revisão do artigo 1º ao artigo 31, tá bom? Olha lá, essa aqui é da PM para CFO de 2019. Essa aqui tá mais fácil para nós que já estudamos, olha só. Analisa as assertivas abaixo. O pessoal está perguntando aqui qual o erro da B. Vou voltar só um minutinho, tá, gente? Para não ficar, já que é revisão, a gente tem que... Se é revisão, nós temos que não deixar dúvida. O erro da B é a exceção, pô. Exceção feita às penas privativas para crimes considerados hediondo. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Não existe exceção para essa afirmativa. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado sem exceção. Então, essa primeira parte da questão aí, ela é errada, ok? Vamos continuar, vamos voltar lá na número 4. Ó. Analise as assertivas abaixo em relação ao Código Penal. Gente, quando cair esse tipo de questão, como que eu resolvo? Como que eu estou fazendo prova, resolvo? Pega a caneta aqui, ó. O 1, eu vou avaliar ela e vou dar um certo ou um X de errado. A 2, a mesma coisa. A 3, a mesma coisa. A 4, a mesma coisa. E só depois que eu vou olhar as letras lá, tá? Fica tentando encaixar a letra com as questões, não. Usa o seu conhecimento e responda as 4. O melhor é que as suas respostas encaixem numa alternativa. Se não encaixar,
Aí você vai por eliminação. Qual que você tem mais certeza? Aquele negócio todo. Mas primeiro responda as alternativas, ok? Então vamos lá. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Perfeito. Tem algum erro nesse item 1 aqui? Nenhum. Quis o resultado, dolo direto. Assumiu o risco de produzir o resultado, dolo eventual. Nós estudamos isso, está perfeito. Dá um certinho nessa primeira alternativa aí. 2. Responde pelo crime o erro, o terceiro que determina o erro. Padrão. Por que padrão? O exemplo, lembra sempre do exemplo, gente. O médico e a enfermeira. O médico mandou aplicar o remédio e o remédio causou a morte do paciente. A enfermeira vai responder pelo homicídio ou o médico? O médico. Aí ele tinha intenção de matar? Ele usou a enfermeira. Ele vai responder com dolo de homicídio. Ah, não, ele matou sem querer, ele foi imperito. Ele vai responder pelo homicídio culposo. Mas a enfermeira não responde. Então, essa também está certa. A terceira alternativa. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Ninguém pode errar essa, gente. Nós falamos demais disso. Artigo 23, ele exclui a ilicitude ou antijuristicidade. Ele tira aquela perninha do crime, lembra? Está correta essa. 4. É isento de pena um agente que, isento de pena. Para o cara, já coloca isso na sua cabeça, é revisão. Para o cara ser isento de pena, ele não pode ter nenhuma noçãozinha do que ele está fazendo. Se ele tiver noção do que ele está fazendo, ele pode ter redução de pena, mas não isenção, ok? Para excluir a culpabilidade, que é aquela terceira perna do crime. Vamos lá. É isento de pena o agente que, aí fala o motivo, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Ok, estão falando de doente mental. Era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Se ele era inteiramente incapaz, ele não tinha noção de nada que ele estava fazendo, né? Ou de determinar de acordo com esse entendimento. Então, essa questão está correta. O cara que tem, por causa de desenvolvimento mental incompleto ou doença mental, não tem capacidade nenhuma de se determinar corretamente, ele está isento de pena, afasta a culpabilidade, deixa de existir o crime. Então, observe que a 1, 2, 3, 4 estão corretas. Foi uma boa revisão nessa questão aqui. Todas estão corretas. Letra B. E o pessoal ou está muito bem, que está todo mundo respondendo certo, ou quem está na dúvida não está respondendo, né? Só está colocando no chat lá quem tem certeza das respostas. Mas vamos lá, gente. Questão número 5. Ela também é do CFO de 2019. Marca a alternativa correta. Então, eu tenho que achar erro em 3 alternativas. Vamos lá. Letra A. A lei considera praticado o crime doloso no momento exato da ação ou omissão em que se dá o resultado. Caramba. Beleza. Não vou nem responder essa, não. Vamos procurar as outras. Letra B. Os crimes contra o patrimônio ou contra a família do presidente da República ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Eu lembro que eu falei sobre presidente, e aí vem isso na cabeça do cara. Assim, porra, o tenente falou alguma coisa sobre presidente, essa territorialidade. Você vai lembrar disso e não vai lembrar o que eu falei? Gente, o que fica sujeito à lei brasileira cometida contra o presidente é contra a vida e a liberdade. O Código Penal não fala sobre família e patrimônio do presidente da República, não. Família e patrimônio não é uma causa de extraterritorialidade. Então, essa questão está errada, tá bom? A letra C, o princípio da anterioridade da lei penal estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina e que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Essa aqui está perfeita, não é? Essa aqui está perfeita. Anterioridade da lei penal, o que eu falei, a lei penal tem que existir antes do fato, já tem que existir uma previsão de sanção para quem cometer depois dela. Então, essa questão, a princípio, a letra C, a princípio não, né? Tá certa, vamos só identificar o erro da D e da A aqui, ó. Aplica-se a lei estrangeira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional,
aos crimes cometidos no território nacional por brasileiro naturalizado. Não faz o menor sentido. Quem decorou talvez confunda. Agora, quem entendeu o que é territorialidade e extraterritorialidade, por que eu vou aplicar uma lei estrangeira dentro do Brasil por um fato praticado por um brasileiro? Não faz o menor sentido. Essa está completamente errada. E a gente, eu até guardei aqui um pouquinho, só para vocês identificarem o seguinte, ó, olha que absurdo, olha que absurdo. Quando você lê rápido, parece que está certo. A lei considera praticado o crime doloso no momento exato da ação ou omissão em que se dá o resultado. Porque aqui nós estamos falando de tempo de crime. O tempo do crime é o momento da ação ou omissão. Não é isso? A teoria da atividade. Aí o cara, ele muda doloso, o momento exato da ação ou omissão. Mas a omissão ele já está linkando com o resultado. Olha que bagunça que o cara fez. O cara que criou essa questão aqui, ele só pegou um monte de palavra ali e jogou misturada para fazer você errar. Então essa questão também não faz o menor sentido. Nós não temos dúvidas de que seja a letra C, ok? Letra C. Gente, vocês observem que as questões estão até um pouco mais confusas do que a gente estava colocando na aula, né? Elas já estão vindo do CFO, tá bacana. Agora essa aqui, ó, essa aqui é de curso de soldado. Essa questão número 6 é do CTSP, né, do CFSP, de 2018, nosso também, da Polícia Militar de Minas. Manda marcar a alternativa incorreta em relação aos excludentes de ilicitude. Vamos lembrar do tripé lá do crime, do conceito analítico de crime? Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Tá? Aqui está falando de ilicitude. Ilicitude é aquele artigo 23, né? São as excludentes de ilicitude. Então, ele está perguntando qual aqui que não é uma excludente de ilicitude. Imputabilidade penal. O cara de novo, puta merda. O tenente falou isso, eu lembro desse nome, imputabilidade. Exclui, o inimputável não é punido, erra. Pelo amor de Deus, olha lá. Letra B, estado de necessidade, excludente de ilicitude. Legítima defesa, excludente de ilicitude. Estrito cumprimento de dever legal, excludente de ilicitude. Imputabilidade penal. Imputabilidade penal é um requisito da culpabilidade, que afasta aquela terceira perninha do crime. Então, aqui está perguntando o que afasta a segunda, que é a ilicitude. E aí nós já decoramos mesmo. Legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. São 4. Aqui eles colocaram 4, só que tirou o exercício regular de direito, para te confundir, colocou imputabilidade penal, que é um quesito da culpabilidade, ok? Então, o pessoal está acertando geral aí, essa aí também tem que acertar mesmo. Como diz o Cabo César, está de graça, é a letra A, beleza? A número 7. A número 7, essas alternativas, gente, elas tendem a confundir e dificultar um pouco mais a questão. Vamos lá, elas analisam as assertivas abaixo em relação ao Código Penal. Essa questão também é do CFSD de 2018. Trata-se de crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Gente, quando eu falei de tentativa e de consumação, que cai bastante, vocês, quem estuda muito direito penal, já fez faculdade, vocês devem ter observado que eu não aprofundei demais. Eu não falei de crime, eu só falei o que está nos artigos, só para você identificar o que é tentativa, o que é consumação, o que é um exaurimento, tá? O intercrimes, para você entender aquilo. Por quê? Porque tem muita informação que vai te confundir. E a banca do CRS não cobra isso. Então, eu creio que entendeu, quem colocou o intercrimes na cabeça, entendeu que o crime consumou quando ele satisfez todos os elementos. Então, não tem como errar, essa aqui está certa, beleza? 2, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. O que nós falamos? O exemplo básico aqui, isso aqui é um crime impossível. Por política criminal, nós não vamos punir o crime impossível. Poderia punir? Poderia. Se o Código Penal autorizasse, o cara tirou um revólver sem bala. O outro vai dizer, se tivesse bala, mataria, então deveria ser tentativa. Poderia decidir desse jeito, mas o nosso Código Penal, o nosso legislador entendeu por política criminal que não. Quando o meio é ineficaz, absoluta, né, ineficácia do meio, ou absoluta impropriedade do objeto, vocês lembram também,
que o cara que matou o defunto, né? Lembrem sempre do exemplo. Crime impossível, não se pune tentativa, não tem crime. Tá ok? Não se pune tentativa. Então, essa também está certa. 3. Considera-se crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente padrão. O cara, ele iniciou a execução e ele tentou realmente atingir o resultado. E não conseguiu o resultado porque circunstância alheia à vontade dele. Ele atirou e errou o tiro, ele é ruim de tiro. Ele estava atirando ou estava dando a facada e alguém pulou nele, segurou ele, evitou que ele matasse a vítima. Alguma coisa fora da vontade do autor impediu que ele alcançasse o resultado que ele queria. Ele queria o resultado, mas não pôde. Ele quis, mas não pôde, não conseguiu. Então tá certa. E olha a quarta. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então é aquela famosa máxima que nós demos exemplos também. Na tentativa, o cara quer, mas não consegue. Ele quer, mas não pode. Na desistência voluntária, que é isso que está falando no quarto aqui, o cara pode, mas não quer. Ele voluntariamente desistiu de matar. Ele poderia ter, ele começou a matar, ele começou a atirar na pessoa. O exemplo do homicídio é o mais clássico. Ele começa a atirar na pessoa, a pessoa cai, ele poderia matar, ele chegou, colocou a arma na cabeça e desistiu. Falou, vou matar não, vou fazer isso não, e vira as costas e vai embora. Se ele desistiu, nada impediu, ele vai responder pelos atos já praticados, que seria a lesão corporal. Então, essa alternativa está correta. Tá ficando fácil, né? Essas de assertiva, tá tudo vindo correto. Então, todas estão certas. A letra B, tá ok? Todo mundo acertou também. Quem está colocando no chat aqui, muita gente acertou. Tá? Na verdade, todo mundo acertou. Tá, gente? Então, assim, essas assertivas que são boas mesmo, que a gente está lembrando dos assuntos. E aí vocês estão vendo realmente como que cai na prova e como você consegue lembrar dos exemplos para resolver a prova. Tá? A número 8, ela é da PM de 2018, curso de soldado. Esse filtro do César aqui pegou a prova inteira de soldado 2018. Ou 2018 só cobrou a parte geral também, né? Marca a alternativa correta em relação à idade prevista no Código Penal para as pessoas penalmente inimputáveis. Só lembrar, o que é imputabilidade? Imputabilidade é quem tem condição de sofrer a sanção penal, ele tem culpabilidade. O inimputável é quem não tem. Então, quem não tem condição de sofrer a sanção penal, ou seja, não tem culpabilidade pelo Código Penal brasileiro, são os menores de 18 anos. E eu ainda, quando falei, gente, não cai em pegadinha. Porque essa aqui veio fácil, essa aqui, como diz o César, veio de graça. Só que é o seguinte, poderia ter complicado. Poderia colocar lá o horário que o cara foi ou não imputável. Lembra que a gente citou esse exemplo? O dia do aniversário dele não é o dia, um dia antes, é véspera. Poderia colocar isso. Poderia colocar que o cara é emancipado. Lá no Código Civil, quando o cara casa, ele se emancipa. Ele é incapaz, civilmente. Mas quando ele casa, ele se emancipa. Tem até a possibilidade do cara se emancipar, ou seja, ele se tornar capaz civilmente. Isso, para o direito penal, não faz diferença nenhuma. Nunca cai em pegadinha de 18 anos e pronto, ok? Que vem assim na prova, né? Veio, e a 2018 tá aí. O problema é que se vier fácil demais também, todo mundo acerta, não adianta, tem que vir com um grau de dificuldade que só a gente acerta, o adversário erra. Senão não tem como passar todo mundo. Vamos lá, continua no 2018, só que essa aqui já é do CFO, tá bom? A questão 9. A questão 9 fala o seguinte: marque a alternativa correta em relação ao Código Penal. Letra A. É isento de pena o agente que, nós até já lembramos isso aqui, olha a revisão. Por doença mental, desenvolvimento mental incompleto, era, ao tempo da ação ou omissão, parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Olha que legal, nós acabamos de fazer revisão sobre isso. Estou olhando os comentários e vamos ver se alguém vai embrenhar nessa pegadinha aqui. Vamos para a letra B. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. Não há crime, gente, porque exclui a licitude. O estado de necessidade exclui? Ok. Legítima defesa exclui? Ok.
Estrito cumprimento do dever legal? Exclui? Ok. Exercício regular de direito? Exclui? Sim. Falaram aqui as 4 excludentes de ilicitude previstas no artigo 23. Então, já mostrou que a questão correta é a número 9, é a letra B. Tá? Então, eu vou voltar na A só para mostrar a pegadinha. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, ou seja, doença mental, era, ao tempo da omissão ou da ação, parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito. Gente, esse parcialmente muda tudo. Eles só trocaram inteiramente por parcialmente. Se fosse inteiramente incapaz, estava certa a questão. Mas o parcialmente não isenta de pena. Ele tem alguma dificuldade mental e prejudicou no discernimento dele. Ele vai ter redução de pena. Coloca isso, lembra lá. Para excluir a culpabilidade, o cara não pode ter noção do que esteja fazendo. Ele tem que ser inteiramente incapaz. Nesse caso aqui, ele é parcialmente capaz ou parcialmente incapaz, é o copo meio cheio, copo meio vazio, você decida, mas é parcialmente, no máximo que ele vai conseguir é redução de pena, não exclusão da culpabilidade, ok? Essa aí teve alguém que errou, né? Não, o pessoal está explicando aqui exatamente o correto aqui, é parcialmente, não é totalmente. Então, beleza, a letra B está correta, vamos ver o erro da letra C. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal do crime, já falamos sobre isso, exclui a culpa, mas permite a punição por crime doloso se previsto em lei. Gente, lembra que eu falei que ia cobrar um artigo? Olha aí, o cara trocou o dolo pela culpa. E se você entendeu, lembra do exemplo, não faz o menor sentido você marcar essa questão como correta. Se eu errei o tipo, ou seja, eu matei alguém, por exemplo, achando que era um animal, como que eu vou responder? Como que vai excluir a minha culpa? Vai excluir a minha negligência e vai sobrar a minha intenção? Não faz sentido. É o contrário. Ele exclui a intenção e permite a responsabilização por culpa se o crime que foi cometido existe essa previsão, tá bom? Então a letra C está errada porque eles inverteram aqui, ó, o crime exclui o dolo, aqui falou que é a culpa, mas permite a punição por crime culposo, e aqui falou que é doloso, tá bom? Então foi pegadinha, troca de palavras, transformou essa questão em errada. Letra D. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, responde por culpa, na medida de sua culpabilidade. Nada a ver. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, responde na medida de sua culpabilidade. Esse por culpa aqui, você tá afirmando que qualquer um que concorreu para o crime agiu por negligência, imprudência ou imperícia? Não, o cara pode responder por dolo. Ele tinha intenção de concorrer para o crime. Aqui a questão está tirando essa possibilidade. Então, não precisa nem perder muito tempo, ela está errada, tá bom? E na medida de sua imputabilidade ainda, olha só, nem a imputabilidade, a culpabilidade. Então, só troca de palavra, o concurso é maldoso. O concurso, ele mede o conhecimento, mas ele mede muita atenção à interpretação de texto. Nós temos que tomar cuidado para não tomar esse tipo de chapéu, tá? Então, não tenham dúvida, a número 9, depois eu vou encaminhar, tá, gente, esse documento com gabarito, eu encaminho lá no grupo para vocês em PDF, que o César fez para nós mesmo. Ela é a letra B. Todo mundo acertou também, ok? Número 10. É a banca da PM 2018 do CFO. CFO, vamos ver se tem umas questões mais difíceis para nós, né? Analise as assertivas abaixo em relação ao Código Penal. Então, lembra, caiu questãozinha assim, coloca certo ou errado em cada uma e só depois vai olhar para as alternativas. A número 1. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Tá certinho. Se vem uma lei, eu cometi um crime, estou condenado e estou até preso, está transitada em julgado a sentença, eu estou preso. Sai uma lei nova e fala que aquilo que eu cometi não é crime mais, me tiram da cadeia, me solta e cancela meu processo, cancela a minha sentença e bola, vida que segue. Por quê? Porque a lei penal, ela retroage para beneficiar o réu. Coloque isso na cabeça. Número 1 está correto. A 2, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por ter sentença condenatória transitada em julgado.
Exatamente o que a gente acabou de falar. Só que é o seguinte, eu já vi muita questão desse sentido. Aqui, ó, você coloca assim, ó, ainda, o cara vem e mete um a não ser, ou seja, ele exclui essa possibilidade. Tomem cuidado com essas palavras, leiam e entendam o que cada negócio quer dizer para ver se encaixa no que a gente falou na aula. Então, essa aqui também está certa. O erro sob elemento constitutivo do tipo legal, erro de tipo hoje que é mato, né? De crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Nós já falamos isso aqui umas 4 ou 5 vezes, mas é a primeira que vem certinho. Todas as outras eles trocam dolo por culpa, trocam um monte de coisa. Essa aqui está correta, tá bom? Para variar, vai ser tudo correto de novo. Esse, depois vocês falam com o César lá para arrumar uns negócios mais difíceis para nós. A4. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ok. Ninguém pode alegar desconhecimento. Aqui, ó, tem gente com dificuldade nessa 4 aqui. O desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para falar que não cometeu crime. Perfeito, tá certo. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Gente, mais alguém tem dúvida nessa 4 aí? Deixa eu ver o pessoal. Vou explicar agora, viu? Será que é a letra A, que é apenas a 1, a 2? Tem marimbondo pausando em mim aqui, caramba. Será que é a letra A, que é só a 1, 2 e 3, que está correta, ou seja, a 4 está errada? Ou será que é a letra C, todas estão corretas? Até que enfim. Letra A, letra C, letra A. Mais alguém? Lembrei da fábrica, do caso da fábrica de açúcar. Eu. Beleza, padrão. Quem lembrou do exemplo da fábrica de açúcar, mata essa questão aqui. Vamos lá. Primeira parte desse item 4 aqui. Desconhecimento da lei é inexcusável. Essa é a regra básica. Ninguém pode... Inexcusável seria indesculpável, tá? Você não desculpa ninguém porque ele não conhece a lei. É basicamente isso. Por quê? Porque senão todo mundo que fosse acusado fala, eu não conhecia essa lei. Então, a alegação de conhecer a lei não cola. Só que aí a gente tratou de erro de proibição. O que é o erro de proibição? O cara não tem noção de que o que ele está fazendo é proibido. E aí é o exemplo do cara que fabrica açúcar. Eu não lembro se eu falei o número da lei, mas existe uma lei penal que criminaliza a conduta de fazer açúcar. Aí vamos lá. Você pega uma pessoa fazendo açúcar na casa dela, e essa pessoa é a tiazinha da merenda da escola, que faz muito bolo, muito doce, ela resolveu olhar as reações químicas lá e fabricar a própria açúcar de qualidade. Você vai exigir dela esse potencial conhecimento da ilicitude? Ou seja, ela errou, ela não sabia. Mas você vai falar com ela o seguinte, ó, esse erro você deveria saber. Ou não, você realmente não tinha. Você vai olhar a idade dela, o estudo dela, onde ela mora, e vai concluir que ela realmente tinha o direito de errar. O Estado não pode exigir dela que soubesse disso. Se você falar que você não pode exigir dela, esse erro ele é inevitável. Ou seja, ela tem toda a razão de ter errado. Se você concorda que ela tem toda a razão de ter errado, você vai tirar a culpabilidade dela. Por quê? Porque você vai tirar o potencial conhecimento da ilicitude. Ela agiu em erro e o erro é plenamente justificado. Você não espera outra coisa dela. Isenta de pena. Padrão. Agora, se o cara for um químico, ele trabalha numa indústria, ele mexe com açúcar industrialmente, ele fez faculdade, ele é mestre, pós-graduado e está fazendo. Você pode até acreditar que ele não conhecia a lei, mas o erro dele era inevitável? Ou será que ele realmente deveria conhecer e falhou? A falha foi mais dele do que da condição dele. Então, quando você fala que o erro é evitável, é quando você fala assim, ó, você pode até ser que você não sabia, mas você deveria saber. Então, se ele deveria saber e não sabia, eu não vou excluir o potencial conhecimento da ilicitude, eu vou apenas diminuir a pena. É mais ou menos igual o cara não tem noção de nada que está fazendo, da inimputabilidade, né, por doença mental. Tem noção de nada? Exclui a pena. Tem um pouquinho de noção?
reduz a pena. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Não deveria saber, não tinha condição nenhuma de saber, exclui a pena. Ah, não, ela deveria saber, deu mole, não sabia, mas deveria, reduz a pena. É isso que o quadro está falando, e o quadro também está correta, ok? Se a 4 está correta, todas estão corretas, é a letra C. A número 10 é a letra C, ok? O pessoal está perguntando aí, muita gente colocou a A, pedindo para explicar de novo essa 4, o que ficou explicado é esse exemplo da açúcar, tá bom? Isso aqui está tratando da potencial conhecimento da ilicitude. E o potencial conhecimento da ilicitude é um dos elementos da culpabilidade. Então, quando você fala que a pessoa não tinha e não poderia ter potencial conhecimento da ilicitude, você tira a culpabilidade, tirando a culpabilidade, você tira o crime, ok? Sim, vi aqui artigo 21, está escrito aí. Beleza, vamos lá. Número 11. Quase 8 horas já. De acordo com as disposições do Código Penal Brasileiro, acerca das excludentes de ilicitude, lá vem excludente de ilicitude de novo, falei que vocês que caem muito, e de culpabilidade, aí já dá uma misturada boa. É correto afirmar que, vamos lá, quem decorou pode acertar, mas pode confundir. Quem entendeu não vai errar. Porque aqui, com certeza, eu acho que nós já até respondemos a questão durante a aula. Eles vão tentar misturar os conceitos, pode ter certeza. Vai misturar estado de necessidade com legítima defesa, e aí você tem que entender algumas palavras que te ligam no conceito. Olha lá. Entende-se em legítima defesa nós vimos, é algo praticado por ser humano, uma agressão injusta. Então tem a palavra moderadamente, porque se eu vou repelir uma injusta agressão, eu preciso repelir com moderação, concorda? Então essa palavra moderadamente, se é uma agressão de ser humano, eu já falei, eu dei o exemplo lá dos militares, eu não preciso esperar o cara atirar em mim, pode ser iminente, não precisa ser atual, melhor, pode ser atual, mas também pode ser iminente. Então lembra desses detalhes da legítima defesa. Legítima defesa, vamos ver o conceito. Quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual. Já está faltando a palavra iminente aqui, ó. Que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Está algo natural, tá vendo? É perigo. Opa, está mais ligado ao exemplo do barquinho que o cara afogou lá, ó. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício de direito próprio ou alheio, balança de bens jurídicos, lembra? É a minha vida contra a vida do cara. Qual que eu vou salvar? Nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Isso é conceito de legítima defesa? Não. Isso é conceito de estado de necessidade. Então, trocaram a A, está incorreta, está errada. E a questão pede para marcar a correta. Vamos procurar na B. O Código Penal Brasileiro restringe a alegação do estado de necessidade apenas a quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Essa aqui erra, só quem interpretar errado a palavra restringe. Restringe significa reduz, né? Ou seja, aqui a questão está falando que o cara só pode alegar estado de necessidade se ele tinha o direito o dever legal. É o contrário. O cara que tem o dever legal não pode alegar estado de necessidade, está errado. Aquela que... Isso aqui todo mundo acertou já, letra D. Aquela que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, repele injusta agressão, está falando de legítima defesa. Atual ou iminente, legítima defesa. Há direito seu ou de outro, legítima defesa de terceiro. Pode alegar como excludente de ilicitude o exercício regular de direito. Tá de sacanagem. Tá, ué. Isso aqui é legítima defesa, tá errado. Só trocaram o nome também. E a última, não há crime quando a agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, e cita como meio dever legal, exercício regular de direito. Se cair na prova uma questão do artigo 23, desse jeito aqui, com esse monte de questão que a gente fez, um monte de coisa que a gente falou sobre isso, e vocês errarem, vocês têm que apanhar, beleza? Nós vamos vigiar lá o César, o ninja, e vai conseguir a informação lá do CRS, alguém errou alguma coisa do artigo 23, errou, aí nós vamos bater no cara, tá bom? Não dá para errar isso aqui não, esses 4 são excludentes de ilicitude, e vai cair, gente, coloca na sua cabeça, vai cair na prova, tá? Então, apura o seu conhecimento aí já no final daqui a pouco, para a gente não errar esse tipo de questão. Número 12. De acordo com as disposições do Código Penal, marque acerca da imputabilidade. Essa aqui talvez seja legal. Imputabilidade penal, é correto afirmar que
Imputabilidade. Antes da gente fazer, eu sei que tem muita gente ansiosa, já vai até começar a responder aí. Mas antes de começar a fazer a questão imputabilidade, lembra daquele quadrinho, os 3 quadrinhos? Imputabilidade está dentro de culpabilidade, é a capacidade que eu tenho de punir essa pessoa. Ela é imputável ou ela é inimputável? Imputável pode sofrer sanção, inimputável não pode. Beleza? Lembrou? Fizemos uma revisão? Bora para a questão. Os menores de 18 anos são penalmente responsáveis somente na hipótese de crime hediondo. Olha as exceções. Eu falei, não caiam em pegadinha. Menor de 18 anos é inimputável, ponto, e acabou. Não tem exceção, não tem nada. Ele responde por crime hediondo? Não, ele não responde por crime nenhum, porque não tem culpabilidade. Então, a A está errada. B. O agente que age impelido por emoção ou paixão é penalmente inimputável. Opa! Você só pode errar se você não souber o que é inimputável. Inimputável é quem não pode sofrer a sanção, ok? E a gente tem um artigo lá, não sei se é o 28, acho que é o 28. Fala claramente lá, a emoção ou paixão não exclui a imputabilidade, tá bom? Então o cara pode até ter caso de redução de pena, mas ele é imputável, então isso aqui está errado. É isento de pena o agente que, por embriaguez voluntária ou culposa, olha que legal, não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O pessoal está marcando a D, é isso mesmo. Vamos ver. A letra C está falando que o cara que se embriagou voluntariamente, e aí, tudo bem, ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele se embriagou voluntariamente. Eu vou isentar esse cara de pena, gente? Não vou isentar de pena. O cara só isenta de pena por embriaguez, caso fortuito força maior. O cara não quis se embriagar. Ele caiu no barril, lembra desse exemplo absurdo. O cara caiu no barril de vinho, aí saiu de lá louco, aí ele cometeu o crime, aí ele é isento de pena. Agora, voluntário ou culposa, eu sentei no boteco, vou tomar uma, mas eu não quero ficar bêbado, mas fico. Mas a culpa é sua, você foi negligente, bebeu demais, foi imprudente, né? Isso aí não exclui imputabilidade, não. Essa questão está errada. Não confundam, está errada. Mesmo que o cara não tenha noção de nada que ele está fazendo. A embriaguez só vai excluir a imputabilidade se ele ficou embriagado por força alheia à vontade dele. Tá? Um caso fortuito ou força maior. E a D, então, tem que estar certa. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz. Olha que legal. Ver a mesma questão de forma diferente. Ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha que essa palavra aqui, gente, muda tudo. Se aqui falasse por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era inteiramente capaz de entender, eu estava falando que o cara era absolutamente incapaz. Aí isentaria de pena. Mas como ele não era inteiramente, significa que ele é parcialmente, concorda? É a mesma coisa. Se ele é parcialmente, eu não vou excluir a imputabilidade. Eu vou reduzir a pena. Essa questão está perfeita e ela fecha nosso raciocínio que está vindo desde as primeiras questões lá, para a gente entender melhor, tá bom? Alguma dúvida nessa aí, gente? Asterix e Obelix caem no barril, né? A 13. De acordo com as disposições do Código Penal brasileiro, acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Foram as primeiras coisas que a gente viu no Código Penal, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Vamos fazer uma revisãozinha antes de ver os artigos? Lei penal no tempo. Qual que é o tempo do crime? Somente o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja do resultado. É a teoria da atividade. Padrão? Local do crime. Local do crime, Argentina, carta bomba. Eu tenho que considerar tanto o local da ação ou da omissão quanto o local do resultado, que é a teoria mista ou da ambiguidade. Não podem errar isso. Não podem se confundir com isso, ok? Vamos lá. Para marcar a correta, letra A. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores,
desde que não tenha havido trânsito em julgado da sentença condenatória. Essa A parece estar certa. Por que ela não está certa? Porque o final foi colocado aí para confundir vocês. A lei penal mais benéfica retroage para beneficiar o réu, mesmo que a sentença já tenha sido, a sentença condenatória tenha transitado em julgado. Lembra do exemplo? O cara pode estar preso lá. Se ele estiver preso, nós vamos tirar ele da cadeia. Tá bom? Então, aqui ela está falando desde que não tenha havido o trânsito. Se essa questão estivesse certa, quem está preso não ia sair, não. Hein? A sentença dele condenou. Então, ela retroage sim, mesmo que tenha a sentença condenatória transitada em julgado. Então, a letra A está errada. Letra B. Para efeito de aplicação da lei penal, considera-se praticado o crime no momento está falando de tempo de crime, em que houve a produção do resultado. Está errado, nós já vimos. O momento do crime é o da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Teoria da atividade. A letra B está falando aqui a teoria do resultado. Está errada, ok? Letra C. Todo mundo acertando? Tá merda. Os crimes cometidos no estrangeiro não estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira. Então, se isso aqui fosse verdade, a gente não teria falado a palavra extraterritorialidade e falado muita coisa sobre isso. Eu aplico a lei penal brasileira em crimes praticados no estrangeiro, por exemplo, contra a vida e a liberdade do presidente da República. Isso aí não está no Código Penal? Se está no Código Penal, essa questão aqui está errada, tá? Então, só pode ser a D. A número 13 vai ser a letra D. Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao território nacional ou em alto mar. A gente viu que quando a embarcação é pública, eu vou aplicar a lei penal brasileira, mesmo que ela esteja em território de outro país. Agora, quando ela é privada, eu vou aplicar a lei brasileira no espaço aéreo internacional, no mar internacional, tá bom? Aí eu aplico. Agora, se for privada, olha só, é complicado isso. Se a embarcação for privada e tiver no território de outro país, vou aplicar a lei brasileira? Não. Vai aplicar a lei do país lá, pô. Tá bom? É uma coisa privada, não é pública. Então, tem que ler aquele artigo 7º, quem não leu lá, artigo 5º, artigo 7º. Tem que ler isso para pegar esses detalhezinhos, tá? Então, essa está correta, é a letra D, ok? Agora, eu estou gostando de ver, está todo mundo acertando, cara. Nós não temos dificuldade com nada hoje. De acordo com o Código Penal acerca do concurso de pessoas, nós nem falamos tanto. O artigo 29 já está no finalzinho ali da matéria, mas nós falamos. Vamos lá. Marca a alternativa correta. Na hipótese de crime praticado em concurso de pessoa é mais de uma pessoa praticando o crime. Se a participação de um dos agentes for de menor importância, este não responde pelo delito. Ué. Todo mundo vai responder na medida da sua culpabilidade, na medida da sua participação. Então, essa aqui está errada, ok? Não tem possibilidade do cara participar do crime e não responder por ele. Não. Vai responder por ele, sim, no concurso de pessoa. Então, essa está errada. B. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Parece estar certo? Ah, isso aqui alguém vai errar. Alguém vai errar essa. Essa parece estar certa, não parece? Mas será? Será que o cara ele foi praticar um roubo, ele foi praticar um furto, e aí acabaram praticando um roubo, mas ele só queria participar do furto e vai responder por furto? É exatamente o que nós citamos no exemplo, né? O cara foi vigiar a porta da casa, enquanto o companheiro dele, o comparsa dele, pulou o muro e entrou na casa para furtar a televisão. Só que aí o dono da casa acordou, o parceiro dele cortou o dono da casa no couro. O que ia ser um furto virou um roubo. O de cá, ele queria participar de roubo? Ele não queria. Ele queria participar de furto. Então ele vai responder pela pena do furto. A gente viu que isso é até uma exceção da teoria monista. Só que aqui não está dizendo, o fato de não estar dizendo aqui não torna a alternativa errada. O cara, quando era prevista a possibilidade do crime mais grave acontecer, ele responde a pena do furto, beleza. Mas pode até aumentar até na metade dela, entendeu? Não está escrito aqui, mas está lá no Código Penal. Quem leu, lembra, e essa questão está certa. A 14 vai ser a letra B. Mas vamos ver as outras duas, nós temos que achar o erro delas. A instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário,
não são puníveis quando o delito ocorrer na modalidade tentada. Aqui é aquele jogo de palavras que elas são usadas só para a letra C aqui. Olhei ali e me distraí. A letra C aqui, só trocaram um monte de palavra para confundir vocês. É exatamente um artigo. Eu lembro quando eu li um artigo para vocês, eu falei assim, gente, isso aqui nem precisava estar escrito. Porque é claro que nós não vamos punir a instigação ao auxílio se não houve crime tentado. Se não houve pelo menos a execução, lembra lá do intercrimes? Para existir o crime tentado, o cara não tem que iniciar a execução. Se não iniciou nem a execução, eu não falo de crime, eu não puno cogitação e preparação. Aí aqui só confundiu vocês, tá bom? Então essa está errada, ela está errada. O que o artigo fala é que não pune a instigação e o auxílio, salvo posição expressa em contrário, quando o delito não chega a ser tentado. É assim que fala lá no artigo. E a D, no concurso de pessoas, mais de uma pessoa cometendo crime, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, ainda que elementares do crime. Deixa eu ver se alguém marcou a letra D aqui. Espera aí. Vocês estão muito safos. Estão muito safos. A letra D, ela poderia induzir as pessoas ao erro. Por quê? Tem gente trabalhando até agora no quartel aqui. A letra D poderia induzir ao erro, porque fala de elementar do crime lá. Só que a elementar do crime é a exceção. A gente estudou, e ficou muito claro no meu ponto de vista, que a elementar do crime é aquele que está no tipo penal, tá, gente? Aquele que é óbvio, que está lá escrito no crime. Isso comunica, tanto que a gente colocou o exemplo da possibilidade do homem responder por infanticídio. Tem como o homem estar no estado puerperal? Não. Mas ele não estava em concurso de pessoas com a mulher? A mulher não estava em estado puerperal? Ela não praticou o artigo 123 no lugar de 121? Então ele responde. Por quê? Porque a circunstância elementar do crime comunica aos coautores, né, aos demais agentes. Tá bom? Então aqui está falando que não comunica. Então está errado. Então ficou certinho a letra B. Teve gente que colocou aqui, ó, a letra B está certa, mas está incompleta. Sim, ela está incompleta quando você compara quando você compara o texto com o Código Penal. Mas o fato dela estar incompleta não torna ela errada, tá bom? Não tomem esse chapéu do concurso. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, seria aplicada a pena deste. Ponto. Tem mais informação? Tem, mas essa informação falta dessa informação tornou essa questão errada? Não, ela está certa. Tá bom? Vamos lá. Gente, se tiver errado, se tiver alguma dúvida específica, hoje, pela primeira vez, eu estou acompanhando o chat, beleza? É só colocar aí que eu paro, volto, não tem problema não. 2017, curso de soldado, marca a alternativa correta. Letra A. É isento de pena o agente que, sob forte emoção ou paixão. Nós já falamos que emoção e paixão não excluem imputabilidade. Está escrito, está claro isso lá. Ou ainda em estado de embriaguez, voluntária ou culposa. Nós já falamos que embriaguez voluntária ou culposa não exclui imputabilidade. E aqui a questão está falando que é isento de pena. Já está errado. Pelo álcool ou substância de efeito análogo, ao tempo da ação da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Vai te confundir? Por quê? Porque eu falei que quando o cara é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, isso é causa de isenção de pena. Mas aí você tem que pensar, por que ele está inteiramente? Se fosse doença mental, seria isento de pena. Se fosse embriaguez involuntário, ou seja, caso fortuito ou força maior, seria isento de pena. Agora, por emoção ou paixão ou embriaguez voluntária, ele pode estar inteiramente incapaz, ele pode estar triloco, não está isento de pena, tá bom? Então essa questão está errada. Aquele que tinha o dever de legal de enfrentar o perigo pode alegar estado de necessidade. Aqui faltou uma palavrinha, não pode. O estado de necessidade não pode ser alegado por quem tinha o dever de enfrentar o perigo. Lembra do exemplo do bombeiro? Não vou entrar no prédio pegando fogo, não,
porque é a minha vida e ponderando a vida dos demais. Para com isso. O cara tem direito, tem dever de enfrentar o perigo. Ele pode, não é obrigado a se sacrificar. O prédio vai cair, então ele não é obrigado a entrar. Agora, ele tem condições, ele pode, ele tem que ir, ok? Não há crime quando o agente pratica o fato, dando causa a resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Tá de sacanagem. Aqui é o conceito de crime culposo. Então, ocorre o crime culposo quando o agente pratica tal imprudência, negligência e imperícia. Estou tentando confundir vocês, está errado. A moderação no emprego dos meios necessários à repulsa à justa agressão constitui um dos requisitos legais para a configuração da legítima defesa. Olha que legal essa questão. Legítima defesa. Quais são as palavras que me vêm à mente? Legítima defesa, agressão humana. Eu vou me defender. Se eu vou me defender, eu vou repelir injusta agressão, atual ou iminente, que está prestes a acontecer, moderadamente. Opa, a palavra moderadamente. A moderação é um requisito para eu usar a legítima defesa? Sim, nós vimos lá, moderadamente. Letra D está correta. Número 15, letra D. Beleza? Vamos lá. Tem alguém falando aqui que está tudo dando letra D, né? Se tivesse marcado só letra D, tinha acertado. O problema é que você marca só letra D, aí a prova vem só letra C. Tem a lei que chama Lei de Murphy. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Nunca conte com a sorte. Tudo que você chutar, que você tiver com a dúvida entre uma ou outra, você vai errar ela. Então, conheçam as questões. É isso que o interessante a gente fazer questão por questão dessa aqui, alternativa por alternativa, é você realmente achar. Não, não é essa por causa disso. Eu achei, eu não estou chutando, entendeu? Porque se chutar, erra. Isso aí eu tenho muita experiência. Já errei muito, mas muito, muito. Todas. Gente, essa aqui eu ia até pular, mas eu acho que vai dar tempo, porque ela tá mal formatada, né? Ela ficou ruim de visualizar, mas eu creio que a gente consegue. Vamos pegar um papel, uma caneta aí, que nós vamos, conforme eu disse, lá nas alternativas a gente avalia uma, coloca um xizinho ou não, né? Aqui nós vamos fazer o VOF. Então, eu vou ler, a gente fala se é VOF. E aí, faça a sua relação aí para a gente matar, para a gente não perder a questão, só por conta da formatação. Em relação às excludentes de tipicidade, de ilicitude e culpabilidade, olha que bom. Isso aqui é a teoria analítica do crime. A teoria tripartite, né, do conceito analítico do crime, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Na tipicidade a gente olha conduta, nexo causal, resultado e a própria tipicidade. Ilicitude, a gente olha as excludentes de ilicitude no artigo 23, e a culpabilidade, a gente olha a imputabilidade, a potencial conhecimento da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. Lembra daquele quadrinho, ok? Com fundamento no Código Penal, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. E, ao final, responda o que se pede. Vamos marcar a primeira. A contrariedade de uma conduta com o direito causando lesão a um bem jurídico protegido, se amolda ao conceito de antijuridicidade. Boa pergunta. Boa pergunta. O que é antijuridicidade, gente? Antijuridicidade é a ilicitude. Lembra que eu falei que são sinônimos? Às vezes vai vir ilicitude, às vezes vai ser antijuridicidade. Então, a excludente de ilicitude são as excludentes de antijuridicidade. E aqui está falando que a contrariedade de uma conduta com um direito que causa causa lesão a um bem jurídico protegido. Se eu ajo em estado de necessidade, legítima defesa, cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, a minha conduta, ela não está contra o direito, porque o direito, ele me autoriza, tá bom? Então, lembra vocês, a primeira coisa que a gente olha é o fato típico, né? Depois que eu decido que o fato é típico, eu considero tudo a princípio antijurídico. O que é a antijuridicidade? Essa é a contrariedade com o direito. Eu não poderia cometer e cometi. Então, eu vou afastar a antijuridicidade, ou a ilicitude, somente se eu tiver as causas do artigo 23. Não sei se ficou muito claro, mas ela está correta. Esse aqui é o conceito de ilicitude ou antijuridicidade, tá bom? Então, essa alternativa,
Deixa eu ver, o pessoal está colocando V aqui mesmo. Vou até anotar aqui para a gente não errar. É V, tá bom? Esse é o conceito de antijuridicidade. A segunda aqui, ó, já, pra vocês acompanharem aqui, ó. O Código Penal prevê a hipótese de utilização de legítima defesa em situação de agressão que já cessou. Opa! Agressão que já cessou. Além de agressão iminente, ou seja, aquela que está próxima a ocorrer. Tentou te confundir, porque usou a palavra iminente, que é verdade. Você pode usar a legítima defesa numa agressão iminente, ou seja, alguma coisa que está prestes a acontecer. Mas eu vou alegar legítima defesa a uma agressão que já cessou, eu fui agredido, acabou, depois eu vou atrás do cara e mato ele? Eu bato nele, alegando legítima defesa. Legítima defesa é para repelir injusta agressão. Isso aqui seria vingança. Beleza? Vingança não é legítima defesa. Então, essa está errada. Então, é V na primeira, F na segunda. Vamos lá. A terceira começa aqui, ó, para não confundir, ó. O agente que, em virtude de perturbação da saúde mental, tá vendo que toda hora cai isso? Ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão, ó, inteiramente incapaz. Se ele é inteiramente incapaz, ele tem que ficar isento de pena. Se a razão, é lógico, for saúde mental, né? Vamos lá. Do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, está falando aqui que terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Tá te confundindo. Hoje, essa aí, eu tenho que ser. E aí você vê que quando as questões são mais difíceis, reduz a resposta lá no chat, né? E ninguém responde, não. Essa aí está confundindo, por quê? Porque o cara é inteiramente incapaz por doença mental, ele é isento de pena. Aqui está falando que ele reduz a pena. Não. Isenta de pena é diferente. Essa também está errada. Próxima. A emoção ou paixão, aqui ó, a emoção ou paixão não exclui a imputabilidade penal. Certinho. Essa aqui está correta. Nós falamos isso aqui já hoje. O agente que, por embriaguez completa, ó, o cara está completamente embriagado, proveniente de caso fortuito ou força maior, ó, ele não se embriagou por querer nem culposamente, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender. Ele não sabe o que está acontecendo. De entender o caráter ilícito do fato determinado de acordo com esse entendimento, é isento de pena. Opa, essa também está certa. Então, eu tenho V, F, F, V, V. É a letra A. Ok? Ficou tranquilo aí, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. Letra A. V, F, F, V, V. Não tenham dúvida mais. Essa ideia é uma complicada, mas até a formatação da questão prejudica. É por isso que a gente sempre fala, vai fazer um simulado, pô, senta lá na sua casa, num cantinho tranquilo, pega um caderno, uma caneta, para você conseguir se organizar. A questão bagunçada assim, ela prejudica. Então, se alguém errou, pode colocar a culpa na formatação da questão. Que é a mesma coisa dessa aqui, olha que benção. A 17. Considerando o que estabelece a respeito das espécies e sujeitos da infração penal, nós não tratamos muito desse assunto, gente. Confesso que nós não tratamos. E essa questão é do CFO de 2016. Vamos ver se a gente consegue responder ela. Analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede. Então, vamos fazer igual o VOF, tá bom? Vamos falar se a primeira... Agora eu vou anotar aqui para a gente não se perder. A1, A2, vai até na 5. Vamos falar se ela é certa ou errada. 4 e 5. A1. A legislação penal brasileira utiliza uma divisão tripartida. Oh, já ouvi o tenente falando alguma coisa sobre isso. Com relação às espécies de infração penal. Opa! Eu lembro do tenente falando de divisão tripartida, dividindo-se em crimes, delitos e contravenções. Ah, mas aquele tenente é bom para danar. Ele falou que ia cair, caiu, tá certo. Certo?
Acertou, miserável. Nada a ver, nada a ver. A divisão tripartida que a gente fala é o conceito analítico que fala que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Não tem nada a ver com isso aqui. Quando nós falamos de espécies de infração penal, nós até usamos essa expressão. A infração penal, ela é espécie, né? Agora estou até me confundindo. E o crime e a contravenção, na verdade, a infração penal é gênero, e o crime e a contravenção são espécies. Me desculpa se eu estiver confundindo os conceitos aí, mais filosófico do que de penal, tá? Mas eu divido a infração penal em duas. Eu expliquei para vocês muito rapidamente, talvez tenha sido até uma falha nossa, mas existe crime e existe contravenção penal. Falei que existe a lei de contravenção penal. Qual que é a diferença? Ela não admite tentativa, ela só prevê prisão simples, ela não prevê detenção, reclusão, que nós vamos ver na próxima aula. Ok? Então, ela não tem a divisão por delito. E essa divisão tripartida, ela não tem nada a ver com isso. A tripartida, ela vem do conceito analítico de crime. Então, essa 1 está errada. Tá? A 2. As contravenções penais, olha só, são infrações de menor potencial ofensivo. A infração penal a contravenção penal é uma infração penal? Sim. Menor potencial ofensivo? Sim. Não é o conceito certinho, porque infração de menor potencial ofensivo é aquela que a lei combina pena inferior a 2 anos. Mas ela pode ser considerada, porque toda a prisão simples vai ser menos de 2 anos. A que a lei combina isoladamente penas de prisão simples ou multa, ou ambas alternadamente ou cumulativamente. Essa questão, gente, talvez eu tenha falhado de não fixar tanto com vocês, mas ela está correta, tá bom? É uma das diferenças da contravenção penal e do crime. A contravenção penal, ela prevê prisão simples ou multa, ela não prevê detenção, reclusão, ela não prevê isso, tá bom? Então, essa está correta. A 2 está correta. Beleza. A 3. Nos crimes permanentes, o resultado se arrasta na linha do tempo, necessitando de várias ações e resultados fáticos. Gente, outra coisa. Quando eu falei de consumação e tentativa, acabou que eu não quis me entrar muito na doutrina para não confundir. Essa prova do CFO costuma cair um pouco mais de doutrina, mas para não ficar informação, né, solta, eu tenho certeza que muita gente já conhece isso aqui, mas o crime permanente é aquele que ele continua acontecendo. Os elementos da consumação dele, eles perduram no tempo. É o clássico exemplo de tráfico de drogas. Porque eu policial, para entrar na casa de alguém, eu preciso de um mandado, não preciso? Ah, o cara cometeu um furto antes de ontem e está escondido lá na casa dele. Eu fico sabendo, eu vou invadir a casa do cara e prender ele? Não, ele não está em flagrante delito. Mas por que quando eu fico sabendo que tem uma droga dentro da casa, eu invado a casa, quebro a porta, prendo todo mundo e pego a droga? Porque o fato de estar com a droga vai ser crime que se perdura no tempo, são os crimes permanentes. Tá bom? Então, isso é crime permanente. O resultado se arrasta na linha do tempo, ok. Mas não necessita de várias ações, não? Às vezes uma ação do tráfico de drogas, por exemplo, que é ocultar. Eu pego a droga e oculto debaixo da minha cama. Não faço mais nada. Só que o resultado do tráfico, ocultar, ele continua acontecendo até a polícia entrar lá e achar. Então, eu estou no crime permanente, mas não necessita de várias ações. Então, essa 3 está errada. A 4, o sujeito passivo da infração penal é o titular do bem jurídico ofendido, posto em perigo ou agredido. Ok. Sujeito ativo é quem pratica a infração. O sujeito passivo é quem tem a lesão ou a ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Tá, ok? Essa está correta. E a 5, nos crimes habituais, o resultado é o conjunto de ações ou omissões que demonstram o estilo de vida próprio. Eu também não falei, já começamos a identificar uns erros na parte geral do Código Penal aí, mas eu também não falei que é exatamente essa parte da doutrina lá. Os crimes habituais, gente, são aqueles crimes que se consumam ou se configuram com a habitualidade. Vamos pensar num crime de... Eu esqueci o nome do crime. É o crime do raizeiro. Se eu tenente do ar, chego para vocês, gente, passa esse remédio aqui no ouvido que você vai ficar mais bonito. Uma pomadinha.
Eu pratiquei isso uma vez, falei isso uma vez, eu vou ser condenado ou considerado porque eu pratiquei um crime, que me fugiu o nome dele aqui agora, mas é aquele crime de, eu acho que é curandeirismo. Eu vou ser considerado curandeirista? Tipo assim, será que eu estou realmente cometendo esse crime? Não. Esse tipo de crime ele é habitual, então ele se configura com a minha rotina. Todos os dias eu vou na casa das pessoas oferecendo uma pomadinha que nada mais é do que babosa. Aí o cara passa e fica prometendo um monte de coisa, mas isso é habitual, eu faço todos os dias. É um estilo de vida meu, eu vivo disso. Ou então vou lá para a Praça 7 em Belo Horizonte, coloco aquela banquinha e fico vendendo lá aquela água com baunilha, falando que aquilo é remédio que cura calvície e cura tudo. Então, esse estilo de vida configura os crimes habituais, tá bom? Então, para quem não tinha atentado para o crime permanente, é porque o resultado se prolonga no tempo. E os crimes habituais é porque o estilo de vida da pessoa que demonstra isso. Tá bom? E aqui está falando exatamente isso. Nos crimes habituais, o resultado é o conjunto de ações ou omissões que demonstram o estilo de vida próprio. Ela está correta também. Se eu acertei essa questão, que ela está bem confusa, tá, a 2, a 4 e a 5, certa? 2, 4 e 5. Letra C. Letra C. 17. Eu fiquei tão na dúvida com essa questão que eu vou lá no gabarito. 17 aqui, ó, letra C. Beleza? Então, quem ficou um pouquinho na dúvida aí que a explicação dela foi um pouco mais longa, depois pode voltar lá, que a aula vai ficar salva, né? Para não ter dúvida. Tá ok, gente? Mas aí foi bom que a gente sanou algumas deficiências da nossa abordagem da matéria da parte geral. O tempo está acabando, mas nós estamos finalizando. 18. Aquelas questõezinhas de quarta série. Preencha a lacuna, né? Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna no texto abaixo. Considera-se em... Já olha aqui, ó, as questões, ó. Estado de necessidade, legítima defesa, inexigibilidade. Ou seja, ele está falando quase todas as questões aqui de excludente de ilicitude. A A é excludente de ilicitude, a B e a D. E a C é um excludente de culpabilidade, que é inexigibilidade de conduta diversa. Qual delas vai se encaixar nesse conceito? Vamos ver o conceito? Considera-se em lacuna quem pratica o fato para salvar perigo atual. Não estou vendo a palavra iminente. Muito provavelmente não é legítima defesa. Perigo tem a noção de natureza, não tem? Olha o exemplo do bote. O cara que está afogando e está com o bote salva-vida lá disputando. Ele não provocou por sua vontade, o cara que afundou o barco afundou e a vida dele ou do outro. Nem podia de outro meio evitar, direito próprio ou alheio. Sacrifício, ou seja, um bem jurídico com outro bem jurídico. Qual dos dois vai valer? Na circunstância, não era razoável exigir. Gente, pelo conceito, algo natural, não é iminente, é atual. O cara não provocou com a sua vontade. Ele está fazendo uma análise de bem jurídico. Eu não posso exigir dele o sacrifício. Eu estou falando de legítima defesa? Não. Estou falando de inexigibilidade de conduta diversa? Claro que não, isso é excludente de culpabilidade. Estou falando de estrito cumprimento de dever legal? Não, estou falando de estado de necessidade. Que venham questões de graça como essa. Vamos para a penúltima, que é sobre concurso de pessoa, artigo 29. Vamos novamente anotar, tá? A respeito de concurso de pessoas, analise as assertivas abaixo. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, eu fico apontando com a caneta aqui como se vocês estivessem enxergando. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominada, independentemente de sua culpabilidade. O que a norma fala? Quem concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Fugiu a palavra aqui. Mas na medida de sua culpabilidade, ou seja, cada um vai responder na medida de sua culpabilidade. Aqui está falando o contrário, está falando que eu não vou considerar a culpabilidade. Então, a 1 está errada. A 2. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, olha,
A gente já estudou isso. Ser-lhe-á aplicada a pena deste, ok, deste o quê? Do crime menos grave, perfeito. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, perfeito. É o cara que foi praticar o furto e o outro entrou e roubou. Era previsível que o dono da casa acordasse e o meu parceiro lá batesse nele? Era, então é o furto dobrado, beleza? Então a 2 está correta. A 3. As circunstâncias e as condições de caráter pessoal sempre se comunicam. Não. A gente falou que elas não se comunicam, a não ser quando elementares do tipo. Que aí a gente usou o exemplo do infanticídio. A 3 está errada. 4. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. É exatamente o que a gente falou agora há pouco, que era absolutamente desnecessário, inclusive, o Código Penal colocar essa conduta aí, né? Porque eu já não puniria um crime só pela cogitação e preparação. Então, pelas minhas contas, a 2 e a 4 estão corretas. Todo mundo acertando? Letra B, 2 e 4. Ok, perfeito. Gente, para finalizar, parece que nós ensaiamos, já vai dar 8h30, e a última questão é essa aqui, ó. Da conjugação do direito penal com a Constituição Federal de 88, começou bem a questão, já gostei. Pode-se extrair a conclusão da existência de princípios constitucionais penais. Voltamos à primeira aula, lá naquela viagem filosófica nossa. Alguns são explícitos e outros implícitos. Explícito é o que está expresso, escrito. Implícito é o que se entende ao ler. Assim, com fulcro nessa assertiva, marque a alternativa que corresponde ao princípio da ofensividade do fato. Essa questão, eu já ia dizer que ela não tem cara de CTSP, porque ela entra em doutrina e realmente ela é uma questão de CFO. Mas não custa nada a gente aprender aqui também, vai que cai, né? A letra A, ofensividade do fato, gente. Lá quando a gente vai trabalhar, quando a gente trabalhou ilícito, o fato típico como primeiro elemento constitutivo do crime, a gente falou sobre conduta, resultado, nexo e tipicidade. E lá, quando você aprofunda na doutrina, ele vai falar sobre ofensividade, tá? Eu cheguei a comentar com vocês lá no início da disciplina que o direito penal, ele só se preocupa com o que é grave. As outras coisas, a gente chama de direito penal mínimo. As coisas que não são graves deveriam ficar por conta dos outros ramos de direito. Então, a ofensividade, um princípio penal de algo que esteja protegido, aliado à legalidade. Ou seja, eu preciso ofender alguma coisa grave que esteja devidamente previsto na norma penal. Ok? Vamos ver se a gente consegue marcar isso aqui. Cada um responde pelo que fez, na medida de sua culpabilidade. Ninguém pode ser punido no lugar de outra pessoa. Tá certo? Tá certo. Mas isso está falando sobre a ofensividade do fato? Não. Ok? 2. O fato cometido, para se transformar em fato punível, deve afetar concretamente o bem jurídico protegido pela norma. Não há crime sem lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado. Opa, essa está parecendo certo. Por quê? Porque quando eu falo de tipicidade, eu falo de conduta, resultado. Conduta, resultado. E tipicidade, que é o amoldamento da conduta à previsão legal. Eu preciso ter uma ofensa ao bem jurídico que o Código Penal está tutelando, que é importante. Ok? Não existe crime se não houver essa ofensa ao bem jurídico que o Código Penal protegeu. Então, essa, a princípio, está certa. A C. Todo mundo acertando. Somente os bens jurídicos mais relevantes devem merecer a tutela penal. Exclusivamente os ataques mais intoleráveis é que devem ser punidos penalmente. Gente, toma cuidado. Isso aqui é exatamente o que eu acabei de falar. Isso aqui é um princípio de direito penal mínimo. O direito penal se preocupa com os bens mais importantes da comunidade. Agora, a palavra exclusivamente, complexo, tá bom? Mais intoleráveis. Oh, mas o que é o ataque intolerável? Então, aqui forçou a barra, transformou ela em errada. Ninguém pode ser punido pelo que pensa, mera cogitação.
ou pelo modo de viver. Só responde penalmente quem realiza um fato. Está proibido punir alguém pelo seu estilo de vida. Tá certa essa questão? Tá certa. Mas ela fala sobre ofensividade do fato? Não. O que fala sobre ofensividade do fato é a letra B. O fato cometido, para se transformar em fato punível, deve afetar concretamente o bem jurídico protegido pela norma. Não há crime sem lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado. Tá bom? Então, a nossa última questão, a 20, é a letra B. Como se tivéssemos ensaiado 8h33. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida bem relevante, a gente até explica antes de encerrar, que o Douglas já deve estar se preparando lá para começar a constitucional, mas eu creio que o nosso objetivo hoje, que era exatamente focar no que vai cair, que é do artigo 1 ao 31, ele foi válido. Semana que vem, o direito penal já vai estar a cargo da doutora Kíria, que vai conversar com vocês a disciplina, a parte especial. Eu ainda volto, tá? Eu vou arrumar um encontro depois com vocês para a gente falar de aplicação da pena. Pena privativa de liberdade, restritiva de direito, porque costuma cair em vez de quando, cai com menos frequência. Agora, o que vocês observaram? Que os assuntos caem sempre do mesmo jeito, cara. Eu acho que com hoje, eu já tinha falado muito isso, eu sou muito repetitivo, eu reconheço e peço desculpa, mas a gente sabe o que vai cair, a gente sabe como que vai cair. E vocês viram aqui que nós pegamos aleatoriamente, quem pegou foi o sistema do César lá, não foi o César que escolheu, não. Ele só colocou os assuntos e puxou. Vai cair essas questões e elas vão cair sempre da mesma forma. Você viu que a aula foi repetitiva, toda hora a gente abordava o mesmo assunto. Não tem como ser diferente. Do artigo 1 ao 31, cai o artigo, tá bom? Próxima aula, eu vou até fazer uma apresentação de doutrina, por quê? Porque nós não vamos ler do artigo 32 ao 120. Então, eu vou fazer só a explicação. E aí você vai ler e vai lembrar da explicação. Agora, o artigo 1 ao 31, ele cai do jeito que está escrito. Então, leiam os artigos, fixe, não tente decorar, tenta ligar cada artigo com cada exemplo que nós demos durante a aula. E eu tenho certeza que nós teremos muito sucesso, tá bom? Não é uma despedida, que ainda está faltando matéria, eu vou encontrar com vocês até o dia 15, né? Com certeza a gente se encontra antes, mas a reação do pessoal hoje aqui no chat foi bacana, todo mundo acertou tudo. Eu acho que passaria, nós estamos com 74 online, a gente ocuparia todas as vagas da região. Tá bom? Gente, um prazerão mais uma vez estar com vocês, um grande abraço a todos, Deus os abençoe. Daqui a pouquinho deve ter um intervalo aí de alguns minutos, daqui a pouco o Douglas começa a aula de constitucional. Forte abraço.